Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim indicar 7 filmes da Netflix que todo psicólogo precisa assistir. Antes de começar a lista, eu preciso dizer que, mais uma vez, eu não vou indicar filmes super antigos de 20, 30, 40 anos atrás. Eu não vou indicar aqueles filmes super clássicos que falam praticamente só de transtorno mental grave. Não vou, ok? Você não vai encontrar isso por aqui. São filmes importantes, clássicos e tal, mas não. A gente precisa relacionar a psicologia, reconhecer a psicologia, reconhecer comportamento em filmes atuais. Em filmes que não são só clássicos, e é isso que eu vim fazer hoje aqui. Então, sem muita enrolação e prometo, sem nenhum spoiler, vamos lá. Primeira indicação, Não Olhe Pra Cima. E que filme foi esse? Eu não sei se você já assistiu, mas assista e se angustie, acho que é o que eu posso dizer. Foi o último filme que eu assisti em 2021, um filme muito, muito pesado. É um pesado moralmente, né? Eu vou dizer isso. Se você não sabe da história, é basicamente cientistas que descobriram um cometa vindo em direção à Terra e eles tentam alertar a população e não conseguem. Eu não vou ficar falando muito porque depois eu vou deixar na descrição as informações de cada filme, título, duração, enfim, vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Mas é um filme muito, muito, muito real, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. É assustador de real, eu assumo que depois que eu terminei de assistir eu fiquei meio angustiado, sabe, bater um pouquinho de ansiedade, mas a gente precisa olhar para isso e falar reconhecer que a gente está vivendo isso. Assustador, mas muito real. E a nossa segunda indicação é Confissões de uma Garota Excluída, que por acaso eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, vou deixar aqui no card e aqui na descrição. É um filme brasileiro, lançado agora no final de 2021, muito simples, nossa, lindinho, muito bonitinho, mas que traz umas temáticas muito reais também, não tão pesado quanto Não Olhe Pra Cima. Ele vai falar sobre bullying, transtorno mental, sobre empatia, autoestima, pertencimento de grupo, relações tóxicas, muito legal. Ele tem uma pegada um pouquinho mais voltada para adolescentes, mas eu entendo que o público adulto precisa assistir e se reconhecer em algum personagem que provavelmente você vai. Ou você vai se reconhecer em quem tá sofrendo ou em quem tá praticando, desculpa falar, porque é o que vai provavelmente acontecer quando você assistir esse filme. Muito bom, super indico, não vou falar muito mais, mas acho que você deveria assistir também. Nossa terceira indicação é O Culpado, que por acaso eu também já fiz vídeo aqui falando sobre ele, e é um filme no sentido da produção muito simples, né? Ele é feito basicamente em 2 cenários, se eu não me engano, mas que prende bastante a gente pelo enredo, pela história que ele vai construindo. Eu acho que eu posso chamar a atenção, sem dar muito spoiler, o filme é feito nos Estados Unidos, mas eu vou puxar para nossa realidade brasileira e dizer que no filme fica muito claro quanto a gente não cuida de quem trabalha na polícia militar, por exemplo, na polícia civil. A gente não dá a menor atenção para essas pessoas. Não à toa, aqui no Brasil, o índice de suicídio entre policiais militares é altíssimo. Então ele vai falar de saúde mental, ele vai falar de ética, de moral, de postura, de preconceito, de uma maneira bem bacana. Eu achei bem intensa também, mas de uma maneira bacana, enfim, gostei. E acho que você poderia conferir também, que provavelmente você vai gostar. Antes da gente ir para a quarta indicação, eu queria que você comentasse aqui se algum desses filmes que eu comentei você já assistiu e se você quer que eu traga mais indicações de filmes para você que é psicólogo assistir, tá? Não esquece não, curte e comenta, beleza? Nossa quarta indicação é o Tic Tic Boom, que é um filme também lançado no finalzinho do ano de 2021 na Netflix, que ele é absurdamente artístico, então ele trabalha a partir da ideia de musical e vai contando a história dentro de um musical. Eu particularmente não sou muito fã de musical, mas achei muito legal a pegada do filme, não só pela parte artística, mas pela história. Ele conta, então, o personagem principal é um compositor que se vê pressionado a produzir algo absurdamente incrível antes dos 30 anos. Essa pressão pelo produzir antes de uma determinada idade, ela é muito forte, né? Nos Estados Unidos eu acho que é muito forte, na Europa talvez nem tanto, só que aqui no Brasil também é bem forte. A gente reproduz muito o que vem dos Estados Unidos, né? Da cultura norte-americana. E essa ideia de eu ter que ganhar muito dinheiro e produzir, ser muito reconhecido até os 30, 35 anos, também é muito forte aqui. Depois disso a gente já se reconhece como velho e é meio
meio que assim, fazer o que dá. Só que no filme eu acho que vai ficando claro o quanto não precisa ser assim. Ou talvez precise, não sei. Enfim, acho que vale a pena você conferir. Independente da idade que você tenha, se você tem 20 e pouco, é legal você olhar pra, enfim, refletir um pouquinho sobre como você tá levando a sua vida, principalmente profissional, né? Pensando nos seus 30 anos. Quem tá nessa fase aí dos 30, se olhar e perceber o que ele tá fazendo. E quem já passou também, olhar um pouquinho pra sua história e ver de repente quanto você cobrou ou não se cobrou, enfim. Super indico, vale muito a pena. Quinta indicação, Imperdoável. E esse filme, ele aborda tantas questões que é difícil de focar em alguma para poder contar para vocês. Ele vai basicamente mostrar o quanto a sociedade tem muita dificuldade de perdoar. Eu vou resumir muito assim, mas é um resumo muito sem vergonha que eu tô fazendo. Porque ele vai abordar diversas questões como preconceito, relações familiares, sistema prisional, sistema cultural. Ele vai falar de muita coisa, mas eu acho que a ideia, até o título Imperdoável me faz muito sentido, porque mostra do quanto é difícil a gente de fato perdoar. Daí eu não tô falando de um perdão religioso, de eu perdoo o seu perdão. Não, tô falando de perdão de entender as atitudes das pessoas. Um perdão de reconhecer por que as pessoas fazem ou fizeram o que elas fizeram. Isso é muito difícil para muita gente. E o filme ele traz isso num tom também cinematográfico, num tom um pouco, eu não vou dizer exagerado, mas num tom, ele sobe um pouco a medida, né? Ele sai, não vou dizer que ele sai da realidade, mas ele não vai contar uma história que todo mundo tá vivendo o tempo todo, mas acho que ele consegue impactar bem nesse sentido da gente não entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. E não que a gente tenha que entender, não é uma obrigação, mas eu acho que vale a reflexão do porquê é tão difícil a gente entender algumas coisas, algumas posturas, alguns comportamentos. Enfim, mais um que eu indico demais. Sexta indicação, apesar de ser a sexta indicação, são Sete Prisioneiros. Filme brasileiro, lançado também no final de 2021. Sensacional, um daqueles filmes também que você termina meio sem ar, sabe? Que você fica meio, caramba, é isso? É isso mesmo? Ele vai falar basicamente assim, eu não resumir muito, sobre diferenças sociais, sobre preconceito, sobre racismo, sobre escravidão e sobre o quanto tudo isso que eu acabei de falar é real, existe e é muito forte em lugares que talvez você não esteja perto. Eu acho muito difícil, na verdade, que alguém que está aqui assistindo esse vídeo conheça de perto a realidade de Sete Prisioneiros, porque é uma realidade tão profunda, tão sofrida, tão difícil, tão excluída do mundo, que poucas pessoas, ou não, na verdade, talvez muitas pessoas passaram, mas muitas pessoas que não tiveram, ou talvez não tenham acesso a, sei lá, oportunidades na vida. Eu sei que eu tive várias oportunidades, que eu sou super privilegiado, e não cheguei perto dessa realidade do filme, mas eu preciso reconhecer que ela existe. Não dá para um psicólogo, em 2022, ou sei lá que ano que você está vendo esse vídeo, não reconhecer que essa realidade ainda é real, que isso ainda existe, por mais cinematográfico que pareça. Não é só cinematográfico, é real. Né? São histórias reais que acontecem diariamente, que estão acontecendo agora, provavelmente em algum lugar, em algum canto. Mas a gente precisa saber, reconhecer e chegar perto, nem que seja por um filme, sabe? Porque se é o que dá pra me aproximar, então eu vou me aproximar por ele. Enfim, não vou falar mais, é um filme sensacional, muito impactante, e você vai terminar talvez um pouquinho sem ar, mas vale muito a pena assistir. Sétima e última indicação por hoje, Felicidade por um Fio. Mais um daqueles filmes sensacionais que jogam na nossa cara contra a nossa sociedade. É muito machista, é muito preconceituosa e muito injusta com as mulheres. Vou resumir com essas 3 palavras. O filme ele vai falar basicamente sobre estética, beleza, corpo, cabelo principalmente, e o quanto talvez para a mulher ser reconhecida socialmente ela precisa se encaixar num padrão que os homens esperam. Infelizmente, isso também é muito real. Não é mais um filme que está falando sobre uma história de alguém que passou por algo muito pontual. Não, é muito, muito real. Se você é mulher, provavelmente você já passou por algumas situações onde a sua capacidade foi questionada, onde o seu valor foi questionado, direta ou indiretamente, né? E talvez, muito provavelmente, na verdade, você foi reconhecida pelo seu corpo, pelo seu cabelo, pelo seu seio, pela sua bunda, pela sua coxa, mas não por quem você é. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa falar disso. Esse filme faz isso numa pitada muito legal. Não é tão... Eu acho que os outros filmes que eu indiquei talvez sejam mais intensos. Esse também tem a sua pitada de intensidade, mas eu acho que ele é um pouquinho menos. Mas também uma outra indicação necessária para você que é psicólogo assistir. São esses os 7 filmes que eu acho que todo psicólogo precisa assistir. Se você já assistiu algum, comenta. Se não assistiu nenhum, vai assistir. Depois me fala o que você achou. E também manda para algum colega. Manda lá no grupo dos psicólogos do bairro, dos psicólogos da clínica que você atende, dos psicólogos de algum projeto que você participa.
Acho que talvez a maioria deles precise conferir esses vídeos, porque infelizmente também acho que a psicologia está muito distante de algumas discussões reais, atuais e necessárias. Por hoje eu fico por aqui, se cuidem e até o próximo vídeo.